Horas de tensão em Leme, interior de São Paulo. 2 pessoas morreram e 24 ficaram feridas num confronto entre militantes do PT, cortadores de cana em greve e tropas da Polícia Militar. O incidente foi neste bairro da periferia de Leme, onde a maioria dos moradores trabalha como boias frias. Tudo começou às 6 da manhã. Um ônibus levava boias frias para o trabalho com uma escolta de PMs. Aí as versões divergem. Segundo grevistas e deputados do PT, a PM atacou um piquete de boias frias que tentava impedir a passagem do ônibus. Segundo a versão da polícia, um Opala azul da Assembleia Legislativa Paulista fechou o ônibus com os boias frias. E quem atirou foi um dos ocupantes do Opala azul. No final do confronto, 2 pessoas, um cortador de cana, Orlando Correia, de 22 anos, e uma doméstica, Cibele Manuel, de 17 anos, foram mortos a tiros. 24 pessoas foram internadas com ferimentos na Santa Casa de Leme, 7 policiais da PM e 17 civis. Depois dos incidentes, a polícia apreendeu 4 carros. 2 deles pertencem à Assembleia Legislativa. O Opala chapa GY 1429 é usado pelo deputado Anísio Batista, do PT. Outro Opala do deputado Geraldo Siqueira, também do PT, trazia a chapa fria MI 9964. A chapa oficial escondida debaixo do banco traseiro é GL 8738. Segundo a polícia, esse é o Opala azul que fechou o ônibus de boias frias. Em São Paulo, o secretário de Segurança Pública, Eduardo Mui-Laerte, disse como o caso está sendo investigado. No caso de se concluir pela responsabilidade de um policial por imprudência, serão aplicadas as punições de rigor. Mas no caso de se verificar que outras pessoas deram origem ao incidente, elas também serão responsabilizadas e a Justiça vai examinar a questão. O ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, não quis comentar os conflitos de Leme. Não vou fazer nenhuma imputação, porque a apuração cabe aos órgãos competentes do governo do Estado. O governo federal não vai interferir nessa área que não é sua. No começo da noite, o governador Franco Montoro reuniu a imprensa e leu uma nota oficial do governo. O programa contra a inflação e as medidas em defesa do desenvolvimento nacional não podem ser interrompidas sob nenhum pretexto ou por processos de agitação e de violência. Os conflitos trabalhistas não podem ser resolvidos com a intransigência dos poderosos ou a provocação dos agitadores. A nação repele as invasões, os assaltos a agências bancárias e a promoção de agitações. O governo do Estado tem apurado todos os casos de arbitrariedade e punido sem complacência os culpados. Assim, continuará a agir. A liderança do Partido dos Trabalhadores da Câmara dos Deputados divulgou em Brasília nota em que acusa a polícia pelos incidentes de Leme. A nota do PT diz ainda que foram espancados os deputados federais Djalma Bom e José Genuíno, o deputado estadual Anísio Batista e os dirigentes sindicais Wilson Santa Rosa da CUT e Vitor Jorge Faria, da Federação dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, além do candidato do PT a vice-governador de São Paulo, Paulo Otávio Azevedo. Todos eles participaram dos incidentes. O diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma, disse em Brasília que está havendo uma radicalização da CUT Central Única dos Trabalhadores. Ele afirmou que a reação armada por parte de membros da CUT foi uma surpresa. A Polícia Federal deslocou equipes de Campinas e São Paulo para acompanhar a situação em Leme. O Ministério da Justiça e o SNI estão mantendo o presidente Sarney informado sobre o conflito na região canavieira de São Paulo. No final da tarde, o secretário de imprensa da Presidência da República, Fernando César Mesquita, disse que o governo federal considera o assunto afeto ao governo do estado de São Paulo. Em Porto Alegre, onde está passando o fim de semana, o ministro da Justiça, Paulo Brossard, afirma ter informações de que os incidentes de Leme foram provocados pelos militantes do Partido dos Trabalhadores e da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Diz o ministro que os responsáveis são do mesmo grupo que assaltou uma agência do Banco do Brasil em Salvador há 3 meses atrás. Em São Paulo, o presidente da CUT regional, Jorge Coelho, respondeu ao ministro Paulo Brossard. Jorge Coelho diz que as acusações do ministro são irresponsáveis e que o ministro não tem condições políticas de acusar a CUT por atos de violência que ocorram no país. No Rio, o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Marco Maciel, declarou que não deseja condenar ninguém antes que tudo esteja esclarecido.
O ministro disse também que o governo vai apurar todos os fatos sem preconceito e que os responsáveis serão condenados, mesmo que sejam políticos. Em São Paulo, o PDT para dirigir a União Democrática Ruralista, a UDR, pelo período de 2 anos. Na reunião que elegeu a nova diretoria, os produtores rurais afirmam que não são contra a reforma agrária, mas querem que o governo consulte a entidade sobre as desapropriações.